Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo no meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre LGPD e os provedores de internet. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Beleza? Então a gente vai falar o que é essa LGPD, os principais conceitos dela, o que são esses dados pessoais, como é o tratamento desses dados pessoais, alguns exemplos aí, os princípios para você fazer esse tratamento de dados, os direitos dos titulares dos dados, os descumprimentos e responsabilização, caso descumpra alguma regra desta lei, e como você montar a sua política de proteção de dados aí no seu provedor. Todas essas informações que eu vou passar para vocês, na época que foi passado há cerca de alguns meses atrás, acho que no começo desse ano, no final do ano passado, não lembro ao certo, pela Associação Abrint, Associação Nacional de Provedores. Então todos os créditos que eu vou passar aqui são da Abrint aí que formatou, né? Eu só dei uma resumida aqui e algumas coisas eu vou estar passando para vocês, para de repente ajudar vocês aí também no seu provedor. Então o que é essa tal LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada aí no dia 14 de agosto de 2018. Ela vai entrar em vigor agora no dia 15/8, mas pode vir a ser adiado, porque está discussão aí para adiar, enfim. Pode ser que adie, pode ser que não, a princípio vai entrar em vigor na semana que vem. Ela é influenciada aí pela Lei Europeia de Proteção de Dados, a General Data Protection Rule, a GDPR. A nossa LGPD tem como propósito estabelecer princípios e critérios para o tratamento de dados pessoais e, infelizmente, ela se aplica aos provedores de acesso à internet e muito. Então, é mais uma coisa para a gente se preocupar aí, né? Então, essa LGPD tem como propósito estabelecer aí critérios para o tratamento de dados pessoais, né? É tudo em cima dessa questão de dados pessoais, né? Também aí, em cima dessa lei, foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chamada ANPD, que estabelece sanções para caso de descumprimento da lei. Porém, essa ANPD ainda está pendente de regulamentação. Os principais conceitos dessa lei. Basicamente, sempre que um provedor oferta ou comercializa produtos ou serviços no Brasil para uma pessoa física, ele está submetido às regras da LGPD para fins de tratamento de dados pessoais. Então, basicamente, ela só serve para pessoas físicas, indivíduos. Pessoas jurídicas não são enquadradas nesta lei. Aí o provedor deve ter medidas, né? O provedor é a empresa em geral, né? Uma lei que abrange todas as empresas que detêm informação de indivíduos aí no Brasil, e o provedor é uma dessas empresas. Então, o provedor deve ter medidas de segurança técnicas ou administrativas que evitem o acesso não autorizado a essas informações. O propósito dessa lei, LGPD, é tratar adequadamente os dados pessoais desses indivíduos. E aí tem dois termos que é muito usado, que é o by design e by default. O by design seria desde sua concepção e o by default é por padrão, né? Então, elas devem ser implementadas medidas de segurança técnicas e administrativas que evitem o acesso não autorizado de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito às informações pessoais dos seus clientes ou futuros clientes aí. E o que são esses dados pessoais, né? Os dados pessoais corresponde a toda informação que pode identificar a pessoa, né? Então, quando o dado estiver diretamente ligado a um indivíduo específico, né? Então, você tem alguma informação que liga diretamente, que você consegue identificar quem é aquela pessoa. Ou identificável também, quando, embora não vincular diretamente a pessoa, o dado permite descobrir a identidade de alguém a partir de sua análise em conjunto com outras informações. Alguns exemplos práticos do que são esses dados pessoais. Por exemplo, nome, sobrenome, data de nascimento do seu cliente. Dados pessoais como CPF, RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte, título de eleitor, endereço residencial, comercial, telefone, e-mail, cookies, né, que são aqueles cookies que em alguns sites armazenam, endereço de IP, destacando aí que o endereço de IP é considerado um dado pessoal, né? Então o LGPD também criou uma categoria específica de dados pessoais chamados de dados sensíveis. Esses seriam aqueles de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde, vida sexual, genética ou biometria. Para os dados sensíveis, o consentimento desses dados deve ser destacado. E a regra é a mesma para o tratamento de dados a crianças e adolescentes, sendo que um dos pais ou responsáveis legal deve dar autorização. O direito à informação, que também é especial, exige mais cuidado quando, no caso de adolescentes e crianças, né? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, se considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então tem mais essa preocupação também. E como vai ser feito esse tratamento desses dados pessoais, né? Então, basicamente, tudo que você fizer com os dados pessoais compõe o seu tratamento, como coletar esses dados, classificar, armazenar, transferir,
enviar para terceiro, deletar esses dados ou qualquer tipo de utilização que você faça desses dados. Então nós, como os provedores, somos chamados de controlador dos dados. É aqui que tiramos aí outro conceito. Você provedor, eu também me enquadro, é chamado de controlador dos dados, pois cabe a você as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais de seus clientes e potenciais clientes como seus empregados. Todos aqueles que realizam tratamento de dados pessoais em nome, seja isso seu funcionário ou terceiros, né, que recebem ou lidam de qualquer forma com esses dados, são chamados de operador de dados. Então, exemplificando aí, quando seu provedor envia uma lista de clientes inadimplentes, né, clientes que estão em atraso, para uma empresa terceirizada de cobrança, você está sujeito às regras de tratamento de dados LGPD, enquanto controlador, e a empresa de cobrança está sujeita às regras também, mas na qualidade de operador desses dados. É uma bagunça, pessoal. Eu estou aqui trazendo para vocês na risca, né, do que é esse LGPD, mas é mais uma burocracia para a gente ter que enfrentar aí, né? Então vamos a outros exemplos aí para vocês entenderem, né, em que categoria que se enquadraria esse tipo de dados aí no provedor. Uma delas são políticas públicas, né? Por exemplo, como a Anatel, né? Então, assim, quais as hipóteses legais que permitem o tratamento de dados? Como regra geral, para realizar o tratamento de dados pessoais de seus clientes ou potenciais clientes, será necessário pedir o seu consentimento. A nova lei se esforçou para que o consentimento seja real, isto é, de maneira consciente, livre e bem informada sobre a utilização dos dados e suas finalidades. Então, o provedor deve se perguntar em quais situações eu devo pedir esse consentimento, em quais situações a LGPD apresenta uma exceção legal a essa exigência, dependendo da situação. Então, assim, eu vou listar alguns casos aqui que foi passado aí pela Brint, né, casos específicos em que se admite o tratamento de dados pessoais independente do consentimento prévio do titular, que interessa ao nosso setor do mercado de provedores de internet aí. Então, um desses exceções legais é referente a políticas públicas. Então, para execução de políticas públicas, por exemplo, como pela Anatel ou pelo Ministério aí das Telecomunicações, bem como para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, como o IBGE, por exemplo. Atualmente, a gente tem aí o CIS, né, que é o Envio de Informações para a Anatel, e esse outro que eu não conheço muito bem, que é o SGQ. E as pesquisas feitas pelo IBGE não solicitam dados pessoais. Atualmente, né? Mas se um dia eles vierem a solicitar, o provedor está dispensado da necessidade de obtenção de consentimento do titular para o fornecimento desses dados ao governo ou à instituição. Então, a gente não tem que pedir para o cliente, não tem que solicitar essa autorização para ele, para envio dessas informações para a Anatel, para o governo, porque é algo já exceção na lei lá. Outra exceção é o Marco Civil da Internet. Então, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador, então, é o caso aí de armazenamento de registros de acesso a aplicações de internet pelo provedor de aplicações, como determinado pelo Marco Civil da Internet, bem como pelo armazenamento dos registros de conexão pelo provedor de acesso à internet, ou ainda armazenamento de ligações telefônicas dos clientes para a central de atendimento do provedor. Então, você também não tem que pedir o consentimento do cliente, pelo que consta até então na previsão aí dessa lei, para você armazenar os logs de acesso e conexão dos seus clientes e também para armazenar as ligações que ele faz lá no seu provedor. Outras exceções são referentes a contratos. Então, para a execução do contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual é parte o próprio titular, os provedores trabalham em geral com contrato de adesão, né? Normalmente a gente faz contrato de adesão com nossos clientes e a gente deve inserir previsão expressa de tratamento de dados pessoais, visto tratar de condição essencial para a prestação do serviço. Esse cuidado no contrato de prestação de serviço é medida essencial para a LGPD, ainda mais se considerarmos o acesso e tratamento do IP do cliente. Então, assim, na questão de contrato, a gente vai ter que, no termo de adesão, a gente vai ter que incluir informações sobre a pré-autorização do cliente na gente armazenar esse tipo de informação, né, como IP, enfim. Então, na parte de contrato, a gente vai ver mais para frente que é uma preocupação que a gente vai ter que ter aí. Bom, dados pessoais aí com relação a processos judiciais, né? Com relação aí a tratamento de dados no exercício regular do direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. O tratamento de dados específico para o cumprimento de atividade de investigação policial ou cumprimento de ordem judicial para repressão de ilícito penal não se submetem à LGPD. Então, se o seu cliente lá cometer algum crime e ele foi investigado pela Polícia Civil ou qualquer tipo de polícia aí, obviamente não tem nenhum consentimento prévio que ele tem que fazer, né, que eles têm que estar cientes que essas informações estão sendo passadas para a polícia, né? Por exemplo, quando a polícia vier solicitar um relatório de IP para você, né, de quem estava usando aquele IP, aquela porta, enfim, aquele determinado dia e horário, você não tem que informar o cliente que essa informação está sendo passada, né, uma vez que não está incluso isso na lei. Questão de dados pessoais aí para terceiros. Então, em caso de legítimo interesse do controlador ou de terceiro, desde que não se sobreponha aos direitos e liberdades fundamentais dos titulares dos dados,
Pode citar, por exemplo, compartilhamento com empresas terceiras para fim de prevenção à fraude, marketing direto, proteção da integridade física do titular, dentre outras possibilidades. O legítimo interesse da empresa, nesse caso, atende a uma finalidade que você já espera, estando dentro de suas expectativas e promovendo um serviço em seu benefício, ao mesmo tempo que serve de apoio para a atividade da empresa. Então, algumas questões aí de terceiro, né, que você de repente compartilha algumas informações com terceiros, mas que essas informações já fazem parte do negócio ali, né, já é algo esperado já do negócio, não tem problema, né? É o que, no meu entender, é essa parte aqui. Na parte de cobrança, né, você tem aí um tratamento para proteção de crédito, por exemplo, tratamento de dados para que o provedor certifique do crédito do cliente e da cobrança de uma dívida, por exemplo. É uma das possibilidades expressas na LGPD. Assim, por exemplo, o envio de dados de cobrança para uma empresa terceirizada não depende do consentimento prévio do cliente. Então, você não tem que avisar, né, solicitar ao cliente que esses dados vão ser compartilhados, porque já faz parte do negócio, né? Se ele está devendo para você, você vai comprar, né? Mas existe toda uma questão de segurança no compartilhamento das informações desses dados. Bom, quanto ao tratamento dos dados pessoais, alguns cuidados aí, né? O desenvolvimento de novos serviços que envolvam o monitoramento, por exemplo, de tráfego, de perfil de acesso, devem ser muito bem avaliados com base na LGPD. Isso porque o perfil comportamental de um cliente pode sim ser considerado um dado pessoal, desde que a pessoa seja identificada. Então, você tem que ter cuidado quando você for tratar esse tipo de dados de clientes aí. Princípio para o tratamento de dados, né? Então, todos os tratamentos de dados pessoais devem observar alguns princípios. Destacaremos aí inicialmente 3 deles: finalidade, adequação e necessidade. Os provedores têm o dever de apontar uma finalidade clara, justa e explícita antes de utilizar um dado, bem como devem adequar o tratamento a essa finalidade, devendo-se limitar-se ao que for proposto ou ao que seja esperado pelo cliente. Então, aqui tem um exemplo aí, passado pela Brint, que é o seguinte: imagina que seu provedor queira criar uma espécie de score, como vocês estão vendo aí na foto, para o seu cliente, ou seja, uma nota pessoal que objetiva prever como esse cliente se comportará no futuro em relação às suas obrigações financeiras ou em relação ao seu perfil de acesso ao consumo de banda. Esse mesmo cliente, de acordo com os princípios da transparência e do livre acesso, tem o direito de saber as informações a respeito dessa nota, para que ela serve, quais dados foram utilizados para compô-la, por quanto tempo eles serão utilizados, quem é o responsável pelo tratamento e como entrar em contato com esse responsável, quais são os direitos do cliente. Então, caso seu provedor for implementar esse tipo de tratamento de dados, avalie essas questões antes e faça aí constar essas informações num relatório que eles recomendam você criar, né, que é um relatório chamado DPIA, e também na sua política de privacidade da sua empresa, beleza? Então, tratamento de dados e informações aí do cliente. Também o cliente, o potencial cliente, tem o direito ao acesso fácil, claro e gratuito sobre essas informações e dados pessoais. O livre acesso é também uma forma do titular de garantir que seus dados permaneçam íntegros e não adulterados, ajudando a assegurar outro princípio da lei: a não discriminação ilícita ou abusiva das pessoas como resultado do travamento de dados. Para impedir o tratamento discriminatório, é essencial o respeito a outro princípio da lei: a qualidade dos dados. Os dados devem ser precisos, claros, relevantes e atualizados, minimizando assim a existência de erros ou abusos. Então, você vê quanto detalhe que tem essa lei, isso porque aqui é um resumo ainda, né, pessoal? Então, é algo bem complexo aí no nosso dia a dia para a gente entender. Bom, na questão de solicitações, né? Caso o cliente entre em contato solicitando confirmação e acesso aos dados, a empresa poderá responder imediatamente de forma simplificada ou em até 15 dias com informações mais completas ou complexas. Para isso é importante que os dados sejam bem cuidados, sendo aqui essencial os 3 últimos princípios da lei: segurança dos dados, prevenção de acidentes ou atividades ilícitas e responsabilização e prestação de contas. Além destes cuidados acima, a LGPD traz uma alternativa técnica para tratamento de dados, que facilita a vida do provedor: o processo de anonimização, que desassocia os dados da pessoa titular. Então, essa é uma forma, né? Então, aqui ele fala o seguinte, que se o cliente entrar em contato solicitando os dados dele, que você tem aí armazenado, você tem que passar para ele, tem um prazo para isso. E você também tem que proteger e cuidar desses dados para que não caiam em mãos de terceira. E uma alternativa para a gente como provedor em algumas situações é você deixar os dados de forma anônima, né, que não identifique a pessoa. Então, sobre esse anonimato aí, né, há várias formas para você realizar essa desassociação, como a eliminação de qualquer informação de identificação pessoal, como a gente comentou lá, nome, RG, CPF, etc. E a encriptação, capaz de codificar as informações pessoais, transformando-as
em dados ilegíveis a todos que não possuem a chave de encriptação. Então, uma forma é essa, né? Ou desassociar, tirando a parte de identificação pessoal, ou criptografar para que as pessoas não consigam saber de quem é aqueles dados. É assim uma ferramenta muito importante, já que permite o tratamento de dados com menos riscos. Por isso, a LGPD prevê que seja feita a anonimização sempre que possível, especialmente em caso de utilização para políticas públicas ou tratamento de dados sensíveis. Então, eles falam aqui para você usar e abusar das técnicas de anonimização de forma consistente. Isso pode ser a chave de uma defesa futura em caso de descumprimento da LGPD. Ainda no caso do anonimato, né, essa desvinculação, inclusive, faz com que o dado anônimo não seja considerado um dado pessoal, tendo em vista que ele não se refere a ninguém identificável. Mas ainda há uma polêmica envolvendo a possibilidade de reversão da anonimização. Por conta disso, a lei abre uma exceção a essa regra. Se o dado for novamente associado àquele titular, então ele volta a ser considerado um dado pessoal. Outro cenário é o dos dados pseudo-anonimizados, que são, sim, considerados dados pessoais e correspondem àqueles que permitem a associação ao indivíduo ou a partir de informações mantidas pelo controlador em um ambiente, por exemplo, um banco de dados restrito e seguro do controlador. Então, basicamente, aqui ele está falando o seguinte, né? Você vai transformar o dado em anônimo, mas se você tem uma forma de reverter isso, então esse dado, de certa forma, não é anônimo, porque você tem como reverter e identificar de volta aquela pessoa. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de dado também. Outros direitos aí dos titulares dos dados pessoais, né? São vários e vários aí. Além do que eu já falei aqui, né, que já foi exposto, o titular dos dados pessoais possui os seguintes direitos: retificação dos dados para corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados que lhe digam respeito. Restrição de tratamento. Os titulares possuem o direito de restringir o tratamento de dados pessoais por meio de recusa em fornecer o consentimento. Ou seja, se ele não fornecer o consentimento para você utilizar aquele dado, né, para fazer o tratamento daquele dado, você não vai poder utilizar. Então, ele pode solicitar o cancelamento ou exclusão de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD, ou cujo consentimento do usuário for retirado. Então, se ele permitir algum dado para você e depois ele não permitir mais, você tem que cancelar, né? Ou se ele solicitar o cancelamento de algum dado que não é necessário para a prestação do serviço, por exemplo, você tem que apagar, excluir aquele dado. A portabilidade. O titular tem o direito de receber todos os seus dados pessoais que tenham sido fornecidos a um controlador, né? O provedor, como a gente vê, é um controlador, inclusive em formato eletrônico e interromperável, a fim de que esses sejam transmitidos a outro fornecedor de serviço ou produto da escolha do titular. Esse direito ainda depende de regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, no futuro, aí, quando for criada essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a pessoa vai ter o direito à portabilidade dos seus dados, ou seja, pegar todos os seus dados de uma determinada empresa e passar para outra, né? Vamos ver como vai ficar isso no futuro. Outros direitos ainda aí, são vários, né? Revogação de consentimento. O titular dos dados pode revogar o consentimento para o tratamento de seus dados pessoais a qualquer momento, mediante manifestação expressa por procedimento gratuito e facilitado. O provedor poderá continuar o tratamento dos dados pessoais obtidos mediante consentimento anterior ao pedido da revogação, até que a finalidade do tratamento seja alcançada ou nas demais hipóteses previstas na lei. Oposição. O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer tratamento ou informações que não estejam em conformidade com a lei, bem como decisões automatizadas que afetem seus interesses, como decisões destinadas a definir seu perfil pessoal, profissional, de consumo de crédito ou de aspectos da sua personalidade, profiling. Explicação. O titular dos dados tem o direito de receber informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados pelo controlador para tomar decisão com base em tratamento automatizado de dados pessoais. Então, como vocês podem ver aí, a LGPD estabelece vários direitos previstos aqui, que eu já mostrei para vocês, que serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou do seu representante legal, iniciando o prazo para a resposta do controlador de dados. Então, o cliente vai solicitar, você tem um prazo para isso. Diante disso, sugerimos, a Brint aí sugere que o provedor estabeleça um formulário padrão que contém uma identificação do documento do cliente, identificação dele, o que ele está solicitando e a data, e a resposta deve vir acompanhada do número de protocolo aberto com essa finalidade. Então, você deve vincular um protocolo para esse tratamento dessa informação, né? Ele sugere também que a resposta seja enviada por e-mail ao cliente, mas não tem nada na lei que obrigue a fazer isso por e-mail. Aqui o e-mail é uma forma segura de deixar as informações registradas, né? Então, você vê quantos direitos que as pessoas vão ter. Isso daqui vai virar uma bagunça. É só aguardar, pessoal. Conheça alguns casos de descumprimentos da LGPD e responsabilização. Um exemplo aqui que a Brint coloca é um caso da Oi, né? Então, eles acham relevantes que os provedores conheçam 2 episódios considerados aí pelas autoridades brasileiras
de descumprimento de princípios refletidos na LGPD. Então, em 2010, a operadora Oi S.A. começou a mapear hábitos de acesso à internet dos usuários do serviço Velox sem o consentimento, batizado de navegador. O programa utilizado para a coleta de dados traçava perfis de consumo que eram comercializados para a realização de publicidade direcionada. Diante disso, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, DPDC, instaurou o processo administrativo para apurar as irregularidades cometidas e concluiu, 4 anos depois, que a coleta e compartilhamento de dados pessoais sem consentimento informado e expresso dos titulares importavam em violação do princípio de autodeterminação informativa, correspondente ao direito essencial de controlar e proteger seus próprios dados pessoais. Sendo assim, a empresa foi multada em 3,5 milhões de reais. Então, isso é um exemplo, né, porque a lei ainda não entrou em vigor, mas é algo que, se ocorresse hoje, já estaria enquadrado na LGPD. Ocorreu mesmo sem haver a LGPD em 2010. Em 2014, a Oi foi multada por usar os dados sem consentimento do usuário. Outro exemplo aí de descumprimento da LGPD, se fosse hoje, é o caso aí da Vivo. Então, outro caso aconteceu com a Vivo S.A., onde o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais e Inteligência Artificial, SPEC, conseguiu na Justiça a suspensão da comercialização do produto mídia geolocalizada da plataforma Vivo ADS, além de uma ordem judicial obrigando a empresa a elaborar e entregar ao Poder Judiciário o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A operadora foi acusada de vender para a empresa o produto Vivo ADS, que consiste no tratamento ilegal do perfil da geolocalização do histórico de navegação e dos lugares frequentados pelos clientes da Vivo. Os dados colhidos e tratados em tempo real eram usados para traçar o comportamento das pessoas e direcionar o marketing conforme interesse de quem demandava o serviço. As empresas interessadas identificavam quais locais físicos que desejavam impactar em sua campanha e o tipo de ação do consumidor capaz de ativar a publicidade, entrada ou saída ou permanência por determinado período em determinado local ou região. Assim, toda vez que um cliente interagia no local indicado, na forma especificada pelo anunciante, a Vivo disparava uma mensagem com o anúncio disponível na plataforma. O produto permitia assim que os consumidores recebessem as ofertas e promoções de estabelecimentos comerciais próprios. E esse processo, não sei se foi concluído, mas na época que foi elaborado esse documento pela Brint, ele estava em andamento. Aqui na minha cidade, dificilmente ocorre, mas sempre que eu viajava para São Paulo, quando eu estava em algum lugar lá, chegando perto de algum restaurante, eu saindo de algum lugar, eu recebi um SMS falando assim, está na hora do almoço, você está próximo do nosso restaurante, vem almoçar aqui, não sei o quê. Então, esse é mais um exemplo de uma lei enquadrada aí, né, de uma violação da lei do LGPD, né, que a Vivo cometeu. São exemplos para exemplificar o que poderia ocorrer nessa captura de dados. Então, muita coisa vai mudar com a LGPD, principalmente na questão de anúncios, né, Facebook, Google, eu não sei ainda como que eles vão, principalmente Facebook, né, até o próprio Google, né, que vende várias informações das pessoas, né, então isso vai ser impactado de uma forma muito grande aí na receita deles, com certeza. E existe aí multas e sanções para descumprimento da LGPD. Então, ele esclarece que a LGPD estabelece diversas sanções administrativas a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Dados, que ainda não existe, aos agentes de tratamento, ou seja, o controlador ou operador dos dados, que infringirem as normas previstas na lei, desde, por exemplo, advertência, com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas, até multas simples de até 2% sobre o faturamento da empresa por cada infração. Então, você vê que é um problema, né? Também estabelece multa diária, obrigação de dar publicidade à infração, bloqueio de dados pessoais ou eliminação desses a que se refere à infração. Outros pontos sancionatórios recém-confirmados pelo Congresso Nacional, após a derrubada de vetos do Executivo, foi a possibilidade de suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Existem também mais sanções ainda. Então, uma empresa não será responsabilizada judicialmente apenas em caso que se comprovem que, na verdade, não realizou aquele tratamento de dados, que não houve violação à legislação de proteção de dados, ou seja, se comprovar que cumpriu com todos os deveres de segurança, utilizando todas as medidas técnicas possíveis, ou que o dano foi causado por culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Sob aspecto de responsabilização, a LGPD estabelece obrigações gerais e específicas para ambos os agentes de tratamento, controlador e operador, de forma que ambos possam ser, inclusive, responsabilizados solidariamente, né? Então, você passar o dado para uma empresa terceirizada e ele fizer alguma coisa com aquele dado, você vai acabar respondendo junto.
via de regra de responsabilidade do controlador, no caso o provedor, só lembrando, é um controlador, comprovar que o consentimento foi obtido, bem como informar ao operador eventual pedido de revogação de consentimento ou eliminação de dados pelo respectivo titular, a fim de que este suspenda o tratamento ou providencie a anonimização ou apagamento dos dados. Então, a gente como provedor, né, que é um controlador, tem que comprovar que o cliente deu aceite naquele termo, né, naquela condição que ele estava ciente que os dados iriam ser usados, ia ser passado para terceiro, enfim. Já com relação ao operador, né, o operador seria, por exemplo, um terceirizado que receberia os dados, é de sua responsabilidade seguir todas as medidas técnicas e administrativas de tratamento instruídas pelo controlador, sob pena de responder solidariamente pelos danos causados aos titulares. Enfim, pessoal, é um negocinho chato e complicado. Até para mim montar esse guia para vocês aqui, que já é um guia que já é bem resumido aí pela Brint, é complicado, mas é algo que afeta a gente. No final eu vou falar quem realmente deve se preocupar com isso ou não, mas é bom você estar por dentro dessa lei, o que pode acarretar aí, né? Então, sabendo aí tudo que é a lei, né, o que ela impacta, enfim, tendo uma ideia, você deve montar a sua política de proteção de dados. Então, a Brent sugere que o provedor identifique alguém da sua estrutura para liderar esse processo aí de montagem dessa política, capaz de interagir com os demais setores da empresa e com atribuições claras de implementar uma política de privacidade e proteção de dados. Se houver possibilidade dessa pessoa contar com uma equipe multidisciplinar, formada pelos gestores dos setores de TI, operações, comercial, financeira, RH e assim por diante, ainda vai ser melhor o resultado, né? Então, assim, depois da gente entender todos os conceitos da lei, a sua empresa deve adotar um conjunto de medidas destinadas a formalizar a sua política de proteção de dados. Lembrando que, como toda política interna, as particularidades e os interesses do provedor devem ser avaliados. Comece o trabalho estruturando um mapa de tratamento de dados, chamado aí de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Basicamente, esse documento corresponde ao conceito do DPIA, que significa aí Data Protection Impact Assessment, uma metodologia amplamente adotada pela legislação europeia de proteção de dados pessoais, que foi incorporada pela LGPD aqui no Brasil, sob o nome de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Então, você vai montar esse relatório, né, que é um documento, que vai descrever os processos de coleta e de tratamento de dados pessoais, capaz de gerar algum risco aos direitos dos titulares dos dados, além de medidas e mecanismos empregados para mitigar esses riscos, né, diminuir esses riscos. Esse relatório pode ser estruturado a partir, por exemplo, do Excel, se você preferir, onde você preferir, né? A construção do relatório parte do detalhamento de todos os processos de coleta e tratamento de dados pessoais dos seus clientes durante o ciclo de vida do seu provedor, desde o primeiro contato com os dados pessoais até a exclusão da sua base de dados. Então, aqui eles demonstram um exemplo aí dessa política, né, para você criar essa política, por exemplo, no setor de RH, né? Então, vamos aqui ao exemplo, né? Então, exemplificando aqui, quando o setor de RH recebe um currículo, até isso você vai ter que se preocupar na questão de receber um currículo, né? Porque o currículo tem dados pessoais da pessoa, né? Tem várias informações pessoais. Então, nesse relatório que você vai levantar, então ele vai conter aí no mínimo o seguinte, por exemplo, qual é o setor envolvido na sua empresa? É o RH. Quem são as pessoas envolvidas? Por exemplo, um analista de RH, um gestor de vagas, né, no seu provedor. Se tem outras pessoas envolvidas, por exemplo, nesse caso teria um escritório contábil, né, ou também você pode ter uma empresa de contratação de pessoas, né, que tem uma empresa de banco de dados de talentos, por exemplo. Então você vai descrevendo ali tudo isso. E quais são os processos envolvidos? Então você vai ter aí o recebimento, por exemplo, do currículo via e-mail, você vai ter um processo de seleção, vai ter o processo de contratação e depois tem a parte do e-social, né, que é o envio de informações aí para o governo. Então aí qual é a base legal, a finalidade do recebimento dessas informações, né? É a contratação e o levantamento de informações para cadastrar a pessoa no e-social, onde vai ser armazenado esses dados. Por exemplo, eles vão ser armazenados no seu ERP, aí, no software de ERP da sua empresa, provavelmente. O prazo de armazenamento, né? Então, por quanto tempo esse dado vai ficar armazenado? Depende muito da situação da sua empresa, mas por questões trabalhistas, por exemplo, eles seriam armazenados por 5 anos. Há contrato ou documento envolvido? Sim, né? Há, por exemplo, um formulário de teste admissional, haveria também um contrato de trabalho, por exemplo, de repente um manual de boas-vindas que você passa para o empregado. E quais são as medidas de segurança desses dados, né? Então você vai ter aí um acesso restrito de categoria de usuário, criptografia e etc. aí. Se você precisa de um consentimento prévio, nesse caso você precisaria, né? Então você vai inserir uma cláusula lá no contrato de trabalho e um checkbox lá no formulário, por exemplo, de entrevista ou até no formulário de envio do currículo ou do teste admissional dele. Então, assim, aqui a gente tem um processo específico
que foi identificado e mapeado, estabelecendo as medidas de segurança necessárias e o consentimento prévio para tratamento desses dados nessa questão do currículo, né, do recebimento do currículo, da contratação da pessoa, né. Mas há outros exemplos, por exemplo, o provedor coleta os dados do cliente para ativação do serviço. Então, o provedor trata da inadimplência do cliente, envia arquivos de cobrança para a empresa terceira, pode oferecer serviço de marketing direcionado ao IP. Então, esse processo é só um exemplo para vocês verem como envolve aí a coleta e tratamento de dados pessoais, né. Então, esse relatório que vocês vão fazer vai esmiuçar aí todos os ciclos desses processos envolvidos de maneira muito semelhante, né. Então, e também tem o seguinte, se houver alguma falha, quem vai ser os responsáveis, né, internos ou externos, né, ou algum fornecedor, e quais são as medidas de segurança. Então, você vai determinar tudo isso, né, vai mapear tudo isso. Além disso, também tem, por exemplo, a forma de remessa de arquivo. Então, se você tem que enviar arquivo de um lugar para outro, quais são as medidas preventivas de segurança, né? Então, você vai ter troca de arquivos de um lugar para outro, se esses arquivos vão ser trocados por SSH, FTP, e-mail, enfim. Então, esse é um exemplo para você montar, e você vai montar isso para todos os setores. Além disso, ainda na questão de montar a sua política de proteção de dados, né? Então, você vai ter aí o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que foi aquele relatório que a gente acabou de mostrar como exemplo, com informações confidenciais do seu provedor. Então, inclusive aí, relacionadas à sua forma de organização. Então, não se trata de um documento adequado para você publicar ele, mas sim somente para você guardar internamente para ter um controle interno dos seus processos. Então, dessa forma, entendemos que o processo de implementação e adequação à LGPD deve ser comunicado aos colaboradores de uma maneira geral, seguindo os conceitos e princípios básicos da LGBT da primeira parte do trabalho. Não recomendamos a veiculação de detalhes do processo, mas apenas aquilo que seja realmente relevante e sempre com foco conceitual. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, você vai montar aquele relatório, você não vai dar publicidade para esse relatório e você vai comunicar aos funcionários somente aquilo que ele precisa saber, né? Senão ele vai ter um detalhe muito grande da sua política de dados, né? Então, descrição detalhada aí do ciclo de vida dos dados pessoais do seu provedor, associada à consulta e colaboração com os agentes envolvidos, permite identificar os pontos de fragilidade da operação que podem representar algum risco aos direitos dos titulares dos dados. Esse mapeamento de processo busca antecipar a avaliação desses riscos, a partir da qual são identificadas as medidas necessárias para sua contenção, que devem ser implementadas e testadas pelo provedor. Então, portanto, embora a antecipação da produção desse relatório não seja obrigatória, ou seja, esse relatório que eu mostrei agora há pouco para vocês, não é obrigatório vocês fazerem ele pela lei, mas é bastante recomendável, segundo a Brint aí. Em caso de eventual auditoria ou processo administrativo perante a Autoridade Nacional de Dados que ainda vai ser criada, essa documentação poderá servir como base para demonstrar a boa-fé do provedor, a diligência e o comprometimento da empresa em termos de governança, conformidade com a legislação e preocupação com a segurança e sigilo dos dados dos titulares. E por consequência, né, atenuar a eventual sanção administrativa aí. Então, é recomendado vocês criar esse documento, beleza? Ainda sobre montar a sua política de proteção de dados, né? Tendo realizado um bom trabalho de mapeamento dos processos que envolve a coleta e tratamento de dados pessoais, que a gente acabou de ver, né, que podem envolver dados pessoais de clientes, potenciais clientes, colaboradores, terceirizados e funcionários, naturalmente, assim, se espera que cada contrato e termo vigente relacionado a tais processos seja revisado. Então, você vai ter que revisar todos os seus processos e contratos aí. Retomando o exemplo acima do setor de RH, que eu acabei de mostrar para vocês, tendo sido identificados os três documentos que participam de alguma forma aos processos mapeados, por exemplo, formulário de teste admissional, contrato de trabalho e manual de boas-vindas, faça a revisão desses para ver se o consentimento indicado no mapa é ou não suficiente. Então, você vai revisar os seus contratos e ver se lá já consta, se não constar, você vai acrescentar o consentimento do cliente no seu armazenamento, no seu acesso àquelas informações. Dessa forma, essa é a etapa de adequar seus contratos e termos à LGPD, verificando se há cláusulas específicas sobre a proteção de dados pessoais, consentimento expresso, confidencialidade e responsabilidades civis, criminais ou administrativas concernentes. O mesmo se aplica a políticas, normas e processos internos relacionados à segurança da informação, site do provedor, plano de cargo, salário, acordo coletivo, etc. Então, você que já tem tudo esse tipo de documentação do seu provedor, você vai ter que revisar muita coisa por conta da LGPD. Ainda sobre a política de proteção de dados referente a contratos. Então, vamos voltar lá na primeira etapa. Nem tudo exige o consentimento do cliente, pois se trata de um caso legal de tratamento de dados decorrente do legítimo interesse do controlador, né, do provedor no caso. Por exemplo, não excluir dados financeiros de um contrato, pois há legítimo interesse decorrente de contrato firmado, de se cobrar o cliente, por exemplo, quando ele ficar atrasado, mês após o contrato estar cancelado ou o serviço desativado.
Então, por exemplo, o cliente cancelou, beleza, mas ele ficou devendo ao seu provedor, você não vai excluir esses dados, vai manter ele, né, porque você firmou um contrato com ele e você precisa dessas informações para saber se foi pago, se não foi, como é que tá. Então, de maneira prática, aí teremos o contrato de prestação de serviço para seus clientes. Seu provedor deve avaliar o tipo de serviço prestado e os dados pessoais relacionados. Por exemplo, um contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia, o SM, aí, com o cliente residencial, envolve dados distintos de um contrato, por exemplo, de prestação de serviço de telefonia fixa ou, por exemplo, um contrato de armazenamento na nuvem. Então, você tem vários, dependendo do serviço que você tiver no seu provedor, você vai ter vários contratos diferentes e cada um tem a sua permissão e o seu armazenamento de informações diferentes que o cliente deve estar aceitando ali, dando sua concordância. Então, assim, na parte ainda de contrato, né? Então, você deve alterar, de acordo com a sua realidade, incluir as condições e exigências aí da LGPD em seus contratos de prestação de serviço multimídia, que é o contrato que você faz com o seu cliente normalmente, padrão de internet. Contrato de licença e uso de software de gestão com o seu fornecedor, caso ele colete ou trate dados pessoais. Então, você deve fazer um contrato entre a sua empresa e a empresa de software que você usa, né? Você deve ter um RP aí, software de gestão do seu provedor, especificando ali que as questões do LGPD, para caso ele tenha algum vazamento, alguma coisa, você não ser prejudicado, né? Você não assumir aquilo ali sozinho. Política de privacidade de acesso ao site provedor. Então, você deve ter uma política de privacidade no seu site. Então, você vai ter que formular um documento desse também, com essa política. Você também vai precisar aí revisar o contrato de trabalhos com os colaboradores para incluir, de repente, alguma coisa sobre o LGPD que envolveu os dados pessoais deles. E, em alguns casos, provedores que trabalham com ações de marketing direto para aquisição de serviço. Cuidados extras devem ser tomados a partir da configuração de protocolos e processos para o cliente entrar ou sair desse tipo de lista, né? Então, você que envia e-mail marketing e faz ligação para cliente, você tem que deixar um aceite bem fácil dele visualizar para ele entrar ou sair daquela lista, né? E na parte de compliance aí, compliance, né? Resolvida aí as etapas anteriores, o provedor deve criar um programa de compliance que vai acompanhar e atestar os seguintes diretrizes e medidas de segurança adotadas naquele mapa que a gente criou lá atrás, o DPIA, de forma contínua, com previsão inclusive de revisão periódica. Então, você sempre vai estar revisando aquelas informações ali que você pega do cliente, se você precisa alterar alguma coisa nos seus contratos, enfim. Então, esse programa de compliance deve documentar todas as atividades envolvidas no tratamento de dados pessoais e demonstrar todos os esforços para que estejam em conformidade com a LGPD, integrando os princípios da prevenção, segurança e transparência e prestação de contas que fundamentam a LGPD. Esse programa pressupõe a nomeação pelo provedor de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conhecido como Data Protection Officer, DPO. Essa nomeação deve ser divulgada de forma clara e objetiva, de preferência no site do próprio provedor, com a identidade e as informações do encarregado por esse tratamento de dados, né? Essa Autoridade Nacional de Dados, que ainda não foi criada, poderá estabelecer normas específicas sobre as funções e eventuais hipóteses de dispensa da necessidade de indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operação de tratamento de dados. Enfim, pessoal, é muita coisa para se preocupar, né? Quem não estava se ligando aí nessa LGPD, eu já estou para gravar esse vídeo faz meses já, e agora que eu consegui parar e reunir todas essas informações, e olha o tamanho que ficou esse vídeo. Então, por fim, você deve se preocupar com a LGPD? Eu digo o seguinte, se você é um provedor licenciado, com certeza você deve se preocupar. Porque se você é um provedor licenciado, você tem um contrato com o seu cliente, né? Você tem ali uma empresa aberta, então você tem uma facilidade maior de ser acionado juridicamente, né? Se você não é nem licenciado, aí você vai ser acionado por não ter a licença, né? Você nem vai cair ainda na LGPD, porque você nem legalizado era, né? Então, assim, eu falo que dependendo do porte do seu provedor, você vai poder utilizar políticas padrões, né? Então você vai poder copiar aí políticas criadas por outros provedores ou entidades como a Brint e adaptar isso na sua realidade, né? Então isso é mais uma coisa para a gente se preocupar, né? Como se já não houvesse tantas outras coisas para a gente se preocupar no provedor. Mas a ideia dessa lei é proteger os dados da pessoa, né? Porém, na prática, isso irá aumentar a burocracia para pequenas empresas, pequenos provedores, por exemplo, que no final não estarão conseguindo cumprir a lei. Então seria interessante se os pequenos provedores de pequeno porte, né, ficassem de fora dessas regras. Essa é uma coisa que eu acho, né, que deveria ser, apesar de que essa lei não é feita e regulamentada pela Anatel, né? Uma lei feita pelo Congresso que vale para qualquer empresa que detém dados e o provedor é uma delas. Então ainda estão se discutindo aí no Congresso essa lei, mas até a gravação desse vídeo está mantido aí o início da lei para o dia agora 14 de agosto, aí na semana que vem. Enfim, é vida que segue, pessoal. Vamos nos adaptar e continuar em frente aí. Infelizmente é mais uma burocracia, mais uma coisa,
para a gente se preocupar, né, principalmente para quem é legalizado, é algo a mais para a gente ter que fazer no dia a dia, mas faz parte do jogo, né? Temos que nos adaptar e seguir caminho aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender mais sobre essa lei. Ela é uma lei muito complexa, tem muitos termos, né? Você pode aí depois assistir novamente o vídeo com calma, ler ali as informações que eu passei e estou aí à disposição. Beleza? Aquele abraço, valeu, até mais.